Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Falando para vocês que eu estou no trabalho, beira de avenida, vai passar moto barulhenta, caminhão, ônibus, carro com funk. Não repare, nós temos umas notícias boas para passar para vocês aqui agora, beleza? E antes disso, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto. Rapaziada, o Flamengo retornou ontem aos treinamentos, vai comer para início de temporada, beleza? E alguns jogadores tiveram que passar um DM porque estavam vindo de contusão e estavam reclamando de dores. Eles fizeram seus testes físicos para ver como é que eles retornaram de férias, beleza? E alguns, além disso, passaram no DM para ver como é que estavam as suas lesões da temporada passada. O primeiro foi o De La Cruz. O De La Cruz fez um procedimento, não é um procedimento cirúrgico, beleza? Foi uma infiltração que ele fez, retirando sangue dos quadris e jogando no joelho, e uma contusão de um joelho que ele sofreu contra o Botafogo, beleza? Aí esse joelho dele teve algumas inflamações e dificultou a temporada dele no Flamengo, jogava meio no sacrifício. Aí o Flamengo autorizou, ele fez esse procedimento no Uruguai, retornou no mesmo dia, é um procedimento simples, beleza? Retornou e foi acompanhado pelo departamento médico do Flamengo durante as férias também. E agora ele vai ter um acompanhamento médico do Flamengo para ver como é que está. Por enquanto parece que está tudo bem, está melhorando e eles vão fazer um tipo de preparação física com ele, da mesma forma que fizeram com o Arrascaeta, para ver se esse ano melhora a performance dele e ele consiga jogar mais tempo e tenha mais minutagem no Flamengo esse ano, porque é um jogador que sabe jogar e a gente sabe que se o cara não joga no sacrifício, sem dor, sem nada, ele realmente vai apresentar um bom futebol porque é um bom jogador. Então, De La Cruz é o primeiro que nós estamos falando aqui, tá caminhando tudo bem, parece que esse ano ele vai melhorar o seu desempenho no Flamengo. Pelo menos é o que nós esperamos. E o Pedro? O Pedro foi o que voltou melhor, por incrível que pareça. Desculpa aí, rapaziada. Fizeram lá, igual o próprio médico falou, né? Excesso de cuidado. Foram lá e refizeram o exame dele, o edema ósseo dele lá, no braço dele, para ver como é que tava. Tava tinindo, não tem nada, zerado. Tá tudo cicatrizado, belezinha. Beleza? Também foram lá e fizeram um exame da lesão muscular que ele teve na coxa, também se apresentou bem, não está sentindo dores, não tem nada mais, está tudo tranquilo. Ele falou que esse ano o Pedro já começou a pré-temporada antes, falou que isso foi importante para a recuperação muscular, porque como ele vem de lesão, jogou pouco esforço, se preparar um pouquinho antes dos outros é melhor para a temporada dele, espero que ele volte voando. Então o Pedro está totalmente recuperado, tanto da lesão muscular na coxa, como o problema no braço, e praticamente é nosso único centroavante, né? Então, espero que ele esteja ótimo. Bem não, espero que ele esteja ótimo. Beleza? Olha lá, e o Léo Ortiz? O Léo Ortiz também, graças a Deus, está recuperado. Lá, atleta que a gente teve contato nas férias, não vem mais apresentando as queixas no tornozelo. Fizemos teste hoje e não senti dor, mesmo com um exame de muita intensidade na esteira. O Léo Ortiz sofreu a contusão contra o Palmeiras e isso praticamente tirou ele fora da temporada. Quem ficou jogando no lugar dele foi o Danilo. Vamos falar sobre o Danilo na próxima coisa. Ele até jogou no sacrifício contra o Racing, que foi onde piorou ainda mais a contusão dele. E aí acabou de tirar ele completamente da temporada praticamente. Ficava no banco, mas não entrava. Beleza? Mas agora não sente mais dor nenhum, mesmo fazendo um treinamento, um teste correndo com intensidade, mas agora não se queixou, os sinais claros, deu uma boa recuperação. E pelos testes está bem. Beleza? Aí vamos monitorar qualquer queixa que ele tiver, mas no momento agora, Léo Ortiz completamente recuperado. E como é que está o Danilo? O Danilo é o complicado, por incrível que pareça, mas jogou até o final da temporada, mas ele jogou no sacrifício e ninguém sabia disso. Contra o Palmeiras, no jogo que entrou no lugar do Ortiz, que se machucou, teve um lance que ele saltou, caiu e sofreu um trauma no joelho. Olha só, a gente fez ressonância na época e tinha sinais de sinovite, edema ósseo, alteração no ligamento cruzado posterior e com bastante dor.
Olha para você ver, hein? Iniciou o tratamento intenso no clube, tratamento local, para jogar 2 dias depois contra o Racing. Ele conseguiu chegar recuperado, desde esse dia vinha apresentando dores no joelho, sendo tratado constantemente e suportando a dor. Tem que valorizar muito o esforço que ele fez. Não sei se alguns atletas aguentariam o que ele aguentou. Se manteve com dor de outubro ao final do Mundial e acabou sendo recompensado com o gol no título da Libertadores. A lesão dele permitia tratamento conservador. Falei que se sentir que a dor não teve melhora, a gente reavalia uma nova imagem e faz programação de tratamento. Ele veio mais cedo, nas férias, repetimos a ressonância, melhorou o padrão de edema, as fibras do ligamento cruzado posterior perdeu o padrão inflamatório, mas ainda via sinais de estiramento. Não tem sinal de instabilidade, isso é importante, mas ainda tem dor. Desculpa aí, rapaz, tá arranhando a garganta. Perguntado sobre uma cirurgia, se ele corre um risco de uma cirurgia, olha aqui, ó. Toda vez que um atleta tem dor, lesões, a gente sempre coloca numa balança de custo-benefício. Discute com o atleta, preparador, outros médicos, treinador, diretor, presidente e toma decisões. A decisão final é do atleta. O que ele precisa saber é da verdade, quais os riscos ou o que pode acontecer. Resumindo, se o Danilo não melhorar, ele pode sim sofrer uma cirurgia. Ninguém sabia disso, hein? Ele pode sofrer uma cirurgia. Jogou no sacrifício todo esse tempo, fez gol no Mundial, fez gol no final da Libertadores, ajudou a gente, salvou a gente. Você vê, né? O cara jogou com raça e com vontade mesmo, porque o Léo Ortiz também havia se machucado, não tinha outro, e vai ele mesmo, machucado mesmo. Nós, flamenguistas, temos que agradecer. Vamos lá. O Saul é um atleta extremamente profissional e na reta final do ano começou a apresentar dor no calcanhar esquerdo, o que começou a atrapalhar a performance e tirar a qualidade de vida. Estava incomodando. Fizemos procedimentos locais, medicamento oral para que pudesse também jogar o ano todo. Terminar a temporada era algo que a gente já discutia se não evoluísse com o tratamento conservador. E já tem algumas pessoas de confiança na Espanha. Ele fez o tratamento com um tal de Van Dijk, que virou brincadeira na internet aí, beleza? E ele já deu o retorno, o que correu tudo bem, e agora está em tratamento pós-operatório. Normalmente se espera para liberar para retornar de 2 a 3 semanas, que é o momento de retirar os pontos. Saul vai retornar lá, vai continuar lá por conta disso. Após a avaliação e retorno ao clube para dar início ao tratamento pela fisioterapia. Ele fez a cirurgia na Espanha, vai continuar lá sob observação do médico dele, especialista no assunto, Van Dijk. Aí depois que retirar os pontos, só assim ele retorna ao Brasil para começar o tratamento pela fisioterapia. Então vamos ver como é que o Saul também se sai. Eu acho que o do Saul não é tão grave igual do Danilo, porque joelho é complicado. Se o Danilo não melhorar, é complicado, beleza? Então é isso aí. Rapaziada, então vamos lá, ó. Negociação com Alan e Flamengo esfria. Por quê? Porque o Flamengo queria envolver o Marcos Antônio na negociação e o São Paulo de jeito nenhum quis incluir o Marcos Antônio. Ele decidiu que não vai liberar o Marcos Antônio. Então o Flamengo praticamente deu uma esfriada, não quer mais negociar com o São Paulo por isso. Que o Flamengo, para liberar o Alan de empréstimo para o São Paulo, queria o Marcos Antônio. Mesmo com problemas do São Paulo, o Casares estando com aqueles problemas todos lá, o Flamengo, eles não querem liberar, e você não tem nada a ver, nós não vamos liberar o Marcos Antônio. Eles estão precisando de dinheiro, mas não querem liberar o Marcos Antônio, nem o Flamengo dando uma grana para eles, beleza? Então, nisso aí, a reportagem da ESPN diz que o Corinthians, que negociou o Maicon com o Atlético Mineiro, ficou forte na parada. Eu não acredito. Porque o que eu estava sabendo é que o Corinthians queria o Alan por empréstimo, e assim mesmo, igual ele queria com o Michael, isso, para que o Flamengo pagasse parte do salário dele. Não vai rolar, porque o Alan tem um salário alto no Flamengo também. Então isso não vai rolar. O Corinthians está atrás do Alan também. Se quiser o Alan,
vai ter que pagar o salário do Alan, beleza? Então, eu acho que o Alan vai ficar pelo menos até o meio do ano no Flamengo. Só acho que ele só sai na janela do meio do ano, beleza? Ó, e o que está acontecendo? Vamos falar sobre o Paquetá, que foi a bomba de ontem? O Flamengo aposta em vontade de Paquetá e estabelece valores por negócio com o West Ham. O Paquetá e o Flamengo já se acertaram. Ponto. Salário, tempo de contrato, tudo. O valor do salário, ninguém falou. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros para o West Ham. 30 e os outros 5 para pagar parcelado. O West Ham já negou de pronto, mas o Flamengo já sabia que seria negado. Começa por baixo e vai subir. O Flamengo agora estuda, já falou que pode chegar no patamar de 40 milhões de euros. Beleza? Beleza. Qual que é o empecilho? O West Ham, ele não quer liberar o Paquetá por esse valor, porque teve outros clubes que já ofereceram mais para ele. O West Ham, ele quer 50 milhões de libras, não é nem de euros, é libras, que dá 57 milhões de euros. Mas aí tem um negócio, tem o Paquetá. Por quê? Porque o Tottenham tentou comprar o Paquetá e ofereceu valores maiores do que o Flamengo está oferecendo, que 40 milhões, e o West Ham não liberou. Por quê? Porque o Paquetá falou que não iria para o Tottenham. Ele falou que só sai do West Ham se for para o Flamengo. Beleza? Aí tem o time da Arábia Saudita também, que o Paquetá já recusou de pronto. Não vai sair do West Ham para jogar em outro clube, a não ser o Flamengo. Então esse é um empecilho. E vocês vão começar a entender o porquê. Tá ok? O problema é que o West Ham está na zona de rebaixamento. Aí, se ele cair, ele perde em dinheiros do campeonato inglês 100 milhões de libras, que dá muito dinheiro, mas muito dinheiro, beleza? Então, aqui, ó, olha para você ver. Só que ele está a 7 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento e não engrena. O West Ham chama o acionista para debater venda de Paquetá para o Flamengo. Preço é a principal questão. O que o presidente do West Ham fez? Ele chamou os acionistas do clube, porque lá o clube é comprado. Então ele chamou os acionistas para discutir os valores que o Flamengo está oferecendo e a vontade do jogador. O Tottenham quis, ele falou não. O time da Arábia Saudita quis, ele falou não. Então eles viram que para eles negociar o Paquetá com outro clube, tem que ter a vontade do jogador. Você pode até negociar, mas se o jogador não quiser, ele não vai. Então, mesmo que os outros ofereçam mais, o Paquetá não vai. É uma questão pessoal dele. Ele falou que quer voltar para o Flamengo, ele já acertou com o Flamengo, ele quer voltar para o Flamengo. Então eles chamaram os acionistas para acertar e falar que eles acreditam que vai aparecer, e ele tem mercado na Europa, tem mesmo, com valores maiores, tem mesmo, tudo isso é verdade. Ele tem mercado na Europa, com condições de receber, de ser valorizado, com propostas muito melhores que a do Flamengo está fazendo, 40 milhões de euros, mas o que impede o West Ham de negociar é a vontade do jogador. Então chamaram os acionistas lá. O técnico não quer liberar de forma alguma o Paquetá, porque ele só, com o Paquetá está difícil, sem o Paquetá é impossível fugir da zona de rebaixamento. O Paquetá pra gente é o melhor do time dele, o time deles são ruins mesmo. Então ele diz, ó, com o Paquetá está difícil, sem o Paquetá, esquece, nós não vamos sair da zona de rebaixamento. Então são sobre essas... E como o clube é tratado como empresa, chamou os acionistas para conversar. E só que logo depois veio mais uma mensagem aqui, ó, mais uma notícia. Matos, Flamengo marca reunião decisiva com o dono do West Ham por Paquetá. Ó, isso aqui saiu de manhãzinho, quase 11 horas da manhã. O Flamengo tem reunião prevista para a próxima sexta-feira com o dono do West Ham da Inglaterra para tentar destravar a contratação de Lucas Paquetá, informa Rodrigo Matos no UOL. Beleza? Ó, vamos lá. Não tem proposta ainda feita pelo Flamengo, mas o clube acha que o patamar é mais ou menos 40 milhões de euros, que é um patamar que o clube até teria condições de pagar. Lógico que não vai ser fácil, né? A gente sabe que não vai ser fácil. Ele está falando aqui que só que não vai ser fácil convencer o Aço. Vai ter uma reunião muito provável hoje. Esta marcada, já teve contatos anteriores, mas deve ter uma reunião provavelmente na sexta-feira. O previsto com dono para saber se vai convencer ele de vender Paquetá mais ou menos por esses valores que seriam plausíveis para o Flamengo.
eles vão tentar uma reunião com o dono do West Ham para ver se eles aceitam isso. Qual que é o problema? David Sullivan é torcedor do clube e resiste a negociar o meio justamente no momento mais crítico da temporada, com o time ameaçado de rebaixamento. O dono do West Ham, David Sullivan, ele é torcedor do West Ham. Ele não é igual aqueles empresários americanos da Arábia que não torce pro clube, vai lá, compra o clube e trata como empresa, não tem sentimento nenhum pelo clube, né? Ele comprou o clube há 20 anos, né? E está próximo de ver o seu clube ser rebaixado. E isso é que está pegando. Ele vai tentar de todas as formas a não ter o time dele rebaixado. Só que ele pode aproveitar esse dinheiro e contratar jogadores para reforçar o time dele ainda nessa janela e quem sabe livrar o time dele de rebaixamento. Só que ele perderia o melhor jogador dele. Qual o problema dele? Às vezes nem é o ataque, é a defesa que toma muito risco. Lá, ele já disse não para outras propostas muito maiores. E esse é o cenário. Tem um xadrez que é a vontade do Paquetá, disse Matos. Lá, a chave dessa negociação é a vontade do Paquetá de voltar para o Brasil. Vamos falar claro aqui. O Flamengo tem condições de pagar hoje valores que não tinha anteriormente? Tem. Mas esse jogador não estaria. Não existiria essa possibilidade do Paquetá vir para o Brasil se não tivesse a vontade dele. Ele é um jogador que a Premier League está valendo 50 milhões de libras. Que eu já falei, 57 milhões de euros. Foi o que o Tottenham acenou que ofereceria para ele. A Arábia Saudita acenou também no semestre passado. Ele disse que não queria ir ao Tottenham. Acrescentou. Tá entendendo? O problema lá do West é o Paquetá. É a vontade dele que pode fazer ele vir para o Flamengo. O West não está conseguindo negociar o Paquetá com outros clubes por valores maiores porque o Paquetá não quer. O presidente não pode chegar e falar, eu vou vender você que dança. Ou ele vai falar para ele, beleza, então você põe a chuteira e vai jogar no meu lugar, porque eu não vou jogar. É assim que funciona. O jogador tem que querer ir. E outra, se ele demonstra que não quer ir, o próprio time dele desanima. Não, esse cara aqui não vai se esforçar no meu time, eu não quero ele. Beleza? Então é isso. O Paquetá, eu acho, é difícil, mas eu acho que tem uma grande possibilidade do Paquetá pintar no Mengão. Beleza? Eu acho que se não for nessa janela já de janeiro. Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like por tu recomendar a gente. A gente volta com mais notícias, principalmente se tiver novidades sobre o Paquetá.